Agradecer muito o convite para estar aqui. Na realidade, a gente está vendo acontecer uma situação, né? Esse problema do PL, ele está gerando uma ligação que há muito tempo o movimento agroecológico busca fazer, que é a relação do campo com a cidade, né? E a questão dos agrotóxicos está fazendo essa união, porque sabe que o problema gerado pelos agrotóxicos não afeta só quem está no meio rural. E muitas vezes as pessoas na cidade acabam achando que esses problemas, o problema da agroecologia, o problema de que tipo de tecnologia se usa no campo é um problema do agricultor, é um problema dos técnicos, mas não é. É um problema para toda a sociedade. E a gente está vendo que com a discussão desse PL, essa preocupação se espalhou por toda a sociedade. Para todos os cantos. Ontem eu estava em Maringá, hoje estou aqui em Manaus, cada hora a gente está num canto, porque isso está provocando muito questionamento, muita preocupação. E eu acho, foi falado já aqui, né, que essa lei é uma lei que tem 30 anos, e eu queria resgatar isso, que exatamente 30 anos atrás, nós fazíamos esse movimento, e isso naquela época a gente não falava de agricultura orgânica, nem de agroecologia, a gente falava de agricultura alternativa, e a década de 80 foi uma época marcada por 4 eventos nacionais, que foram os 4 EBAs, os Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa. E a gente tinha na agenda da FAIAB, a Federação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, a nossa agenda prioritária era a questão dos agrotóxicos, que naquela época eram chamados defensivos agrícolas. E a batalha que a gente fazia era exatamente para mudar a terminologia, para que os agricultores soubessem que estavam lidando com substância perigosa e não remédio, como infelizmente tentam voltar com a história de que isso são remédios. E na realidade a gente queria chamar atenção para o perigo, para aquele cuidado que se devia ter ao lidar com essas substâncias, com essas questões. E naquela época a gente já enfrentava um grande problema, já tinha essa questão de uma frente ruralista, de uma bancada ruralista, naquela época era capitaneada pela UDR, União Democrática Ruralista, e a gente já tinha esse embate e a dificuldade de fazer isso. E como é que a gente conseguiu fazer a mudança do nome? Não foi na discussão do projeto de lei, foi na discussão da Constituição. Nós aproveitamos a Constituinte de 88 e dentro do Congresso Nacional, pelos constituintes, nós conseguimos colocar o termo agrotóxico na Constituição. E se vocês forem ver, o termo agrotóxico aparece, não é numa área de agricultura, ele aparece na propaganda, no artigo que trata que a propaganda de tabaco, bebida, remédios e agrotóxicos tem que ter um tratamento diferenciado pelo risco que é para a sociedade essas substâncias. E então elas têm que ter um acompanhamento diferenciado. E por conta de termos colocado o termo agrotóxico na Constituição de 88, a lei de 89 sai como lei de agrotóxicos e não mais lei de defensivos agrícolas, como a Andef defendia naquela época. Então isso tem uma história, tem um processo, foi um processo de construção disso. E agora, exatamente 30 anos depois, porque a Constituição vai comemorar agora os 30 anos da Constituição de 88, a gente vem com essa lavada em cima da gente, querendo mexer na legislação e de cara, a primeira coisa é querer tirar o termo agrotóxico. E isso tem um motivo claro, por que mudar o nome? Porque pode parecer questão de semântica, né? Se eu trato de um jeito, eu trato de outro. Mas não é uma questão de semântica. Hoje a sociedade entendeu, e não só a sociedade rural, a sociedade urbana entendeu que o agrotóxico é algo que precisa atenção, precisa cuidado. Todo mundo hoje que vai no mercado fala, poxa, será que tem resíduo de agrotóxico? Estou preocupado com resíduo de agrotóxico. A maneira mais simples do agrotóxico deixar de ter problema é sumir o agrotóxico, porque não vai ter mais agrotóxico. As substâncias vão ter as mesmas, ou piores, mas não vai ter mais agrotóxicos. Então você disfarça, pelo menos por um tempo, os problemas gerados por isso e os cuidados que têm que ser trazidos com essa questão. Então, de cara, a legislação vem com essa intenção nítida de mudar o processo na realidade, mas não mudar para atender essa demanda ampliada da sociedade mundial por uma agricultura mais limpa, uma agricultura mais sustentável, que tenha uma capacidade de produzir, mas produzir de forma saudável, de forma equilibrada. E aí eu acho que a gente tem que lembrar que naquela época era muito
mais difícil para a gente fazer um embate, porque o movimento de agricultura alternativa era um movimento incipiente. A gente tinha meia dúzia de que eram chamados de bicho grilo, né, dos pode crer, que levavam uma coisa assim sem muita responsabilidade, e todo mundo achava que essa história era uma coisa passageira, era uma coisa de modismo. Mas a gente vê que não foi isso que aconteceu. A agricultura orgânica se espalhou pelo mundo, hoje é uma coisa consolidada, o movimento agroecológico está se fortalecendo cada vez mais. E aí, o que tem a ver essa questão desse fortalecimento? Porque o movimento agroecológico, a produção orgânica, são uma prova de que você pode produzir sem agrotóxico. Então, isso passou a ser um calo para eles, porque começou a ter algo para dizer não, porque a grande justificativa é sempre essa: se tirar o agrotóxico, vai todo mundo morrer de fome, vai faltar alimento. É claro que ninguém pode ser, assim, totalmente responsável e dizer assim, vamos cortar o agrotóxico todo de uma vez. Claro que não. A proposta não é essa, porque ninguém é maluco. É que nem você pegar uma pessoa que está com problema de hipertensão e diz assim, começa tirando o remédio dela. Claro que não, você vai matar o paciente. Você tem que mudar uma porção de coisas para poder você fazer uma troca, uma alternativa para isso. Por isso que quando, no âmbito da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, se colocou a criação do PRONARA, Programa Nacional para a Redução do Uso de Agrotóxico, que só não foi implantado porque a ministra, na época, Cátia Abreu, se recusou a assinar. 9 ministros já tinham assinado, mas a Cátia Abreu não assinou e por conta disso o PRONARA não foi implementado. O PRONARA, ele tinha na sua Constituição, quem lê o PRONARA, quem buscar o documento, vai ver que era uma proposta totalmente executável, era uma proposta sensata. Você precisa o quê? Tem substâncias que são problemáticas, mas que hoje estão sendo usadas. Nós temos que fazer pesquisa, investir em tecnologias alternativas para isso. Nós temos que encontrar essas alternativas. O eixo 4 do PRONARA era especificamente construção de alternativas, de baixo risco e baixo impacto. Tem que existir investimento nisso. Hoje não. Hoje os agrotóxicos que vão para o mercado, os agrotóxicos que as empresas querem que vão para o mercado. O governo não tem nenhum poder para interferir no que vai entrar ou não. Então ficam dizendo que a nova lei vai possibilitar a modernização dos produtos usados. A modernização vai vir se as empresas quiserem, porque o Estado vai continuar sem poder interferir nisso, de dizer essa substância não é boa, nós queremos essa outra. Então, eu acho que existe um disfarce, como se a legislação fosse necessária, mais uma vez argumentando da questão da fome, que a população está crescendo. Todo mundo sabe que hoje já tem alimento para alimentar a população que vai ter em 2050, se nós cortarmos todos os desperdícios que a gente tem hoje com alimentos no mundo. A questão da fome hoje não é uma questão de falta de alimento, é questão social, é questão econômica, é questão política, tem uma série de outros fatores. Então, a gente tem que tomar cuidado com o discurso, que o discurso vem claramente nesse sentido, de confundir a sociedade, e aí vai deixando essa coisa de que não tem jeito, toda hora vem um discurso, nós